Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Pablo Rafael Rufino. Eu sou professor de Direito de Família e Sucessão aqui na Unifavip Widen. E estamos começando agora no podcast com a doutora Cíntia Ribeiro Falcão. Boa noite. Que vai falar um pouco sobre a evolução do barro e sobre a sucessão econômica das famílias do Alto do Moura. Essas são as minhas alunas Cleci, Mariana e o meu aluno Afonso, que está no áudio. E eles vão entrevistar a doutora Cíntia nesse primeiro momento do podcast. Primeiramente, muito boa noite a todos que estão aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Cíntia. Espero que tudo que a gente discorra aqui hoje seja agregado no conhecimento de todo mundo. Para a gente iniciar, queria que você falasse um pouco sobre você, sua profissão, no que você atua, para a gente iniciar a nossa conversa. Boa noite a todos. Inicialmente, eu sou advogada criminalista especializada em execução penal. Atuo na área também civil, né, nessa questão de sucessão de família, guarda, divórcio. Já atuo há mais de 10 anos, né? Então, acaba que a gente tem uma carga de prática muito maior, porque antigamente o fórum ele funcionava a tarde inteira, o dia inteiro, né? Então, a gente conseguia trabalhar com uma tranquilidade maior, assim, de demandas de casos em atendimento em escritório e aquela questão da prática mesmo, né? E eu venho há 10 anos exercendo essa profissão e eu amo o que eu faço. Não é clichê, não. Eu realmente gosto. É difícil, é uma profissão que requer muito empenho, né? Muito conhecimento, muito estudo, mas é gratificante. Pelo menos para mim é bastante gratificante. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês nessa turma de Direito. Já é a terceira vez que o Dr. Pablo me convida para estar aqui com vocês. Inicialmente foram palestras dadas em sala de aula, auditório, e hoje eu tive esse privilégio, né, de ser convocada por vocês que estão aí nessa caminhada, e eu espero que hoje, como você bem disse no início, seja agregador para todo mundo. Coisa boa. Para a gente iniciar, eu vou te fazer uma pergunta bem simples, mas que vai, com certeza, fluir o início da nossa conversa. Como funciona a sucessão hereditária em famílias que transmitem ofícios artesanais de geração em geração? Veja, inicialmente é interessante a gente pontuar que o Alto do Moura, né, aqui em Caruaru, ele é considerado como referência, né, do barro figurativo. Então, a referência que nós temos aqui em Caruaru, como a capital do Agreste, ela também é a capital do artesanato, né? Isso confere para a nossa cidade e tanto para essa questão dos artesãos uma característica muito especial, né, de visibilidade, né, e garantia de direitos e até mesmo em editais, certo? Em questões de culturais mesmo e públicas, certo? Essa questão aí, sobre a questão da sucessão em si, nós temos o nosso direito civil, né? No direito civil, a gente lida com diversas questões cíveis. Dentre as questões cíveis está o direito sucessório. Essa questão da valorização, né, da proteção, valorização do artesanato familiar, ela existe sim, certo? O direito sucessório, ele é regulamentado no nosso Código Civil, certo? Entre os artigos 1784 a 2027 do Código Civil Brasileiro. Essa lei, ela considera a situação de bens, né, também, ela fala sobre bens. E os bens, eles podem ser considerados materiais ou imateriais, né? Uma das classificações, digamos assim. E o direito imaterial se diferencia pela questão da transmissão, né? A transmissão pode se dar de uma maneira mais prática ou de uma maneira mais formal, né? Informal ou informal. A questão do direito sucessório, nessa questão dos artesãos em si, ela é possível, sim, certo? Mas ele não é considerado um bem hereditário automático, certo? Então, o que é que acontece? Essa transmissão, ela vem mais por uma questão de tradição, certo? Uma questão mais informal. Algo impede de ser formalizada por meio de herança, por meio de uma transmissão formalizada legalmente? Não, certo? Então, é possível haver, sim, certo? Essa transmissão por meio de herança. Perfeito, isso é muito bom, porque muitas pessoas acham que, por ser algo imaterial, né, isso não pode ser caracterizado um patrimônio. Isso, e assim, para esclarecer um pouquinho, para as pessoas entenderem, porque a gente às vezes fala sobre bens materiais, e as pessoas ficam às vezes sem entender. Essa questão de um bem imaterial ou material, né, nesse sentido, é mais, por exemplo, vamos citar aqui a questão de imóveis, ferramentas, a própria marca em si, ela pode ser transmitida.
Então, quando a gente fala dos artesãos, a gente pode colocar essa questão da marca, né? Como ser também uma marca e ela poder ser herdada por meio do direito sucessório. Perfeito. Doutora Cíntia acabou respondendo a minha pergunta, mas eu vou oficializar, né? Que seria de que forma poderia oficializar essa questão do conhecimento do artesanato de família? De que forma ele poderia oficializar? Pronto. A formalização em si, ela pode se dar por tradição, que é o mais comum. O que é a tradição? A tradição é o costume, né? Então, é aquela família que ela já sobrevive do barro, que ela já sobrevive do artesanato, né? De questões culturais mesmo, e ela repassa para a família verbalmente, oralmente. Não é necessário fazer ali um contrato ou algum acordo por escrito, certo? Mas nada impede que seja feito. Justamente, pode ser de maneira formal ou de maneira informal. O informal é esse, por tradição. Então, assim, é muito arriscado. Apesar de ele ainda ser a regra, vamos dizer assim, mais utilizado, existe a possibilidade de formalizar, sim. Seja por meio de contrato, de cessão de direitos hereditários, tá entendendo? Seja por meio de licenciamento, registro do patrimônio, né, registro da marca. Nós temos também escrituras ou documentos que podem ser incluídas essas informações do que é que vai ser exposto. Então, assim, é muito arriscado deixar informalmente aquela situação, né? Essa questão sucessória, a gente sabe que é muito complicada, justamente porque acaba envolvendo uma questão patrimonial, né? As famílias, elas sobrevivem dessa atividade, né? É o seu ganha-pão, e diante desse contexto, eu sempre aconselho que aquele velho ditado, ele vem muito a calhar, que é amigos, amigos, negócios à parte, né? Família, família, mas negócios à parte. Porque se é principalmente uma entidade familiar que sobrevive daquele artesanato de maneira grupal, realmente é necessário que se formalize cotas, que se formalize tudo que vai ser determinado ali naquele contrato, para que não fique apenas verbalmente, né, estabelecido. Às vezes você quer formalizar um contrato e a pessoa não quer, mas aí você faz ali alguma espécie de ata notarial, você pode ir no cartório, fazer algum tipo realmente de contrato, enfim, existem várias maneiras de se formalizar, contratualmente falando, essa relação. Perfeito. A gente teve uma visita no Alto do Moura, né, que acabou conhecendo um pouco da história do mestre Vitalino. E tem familiares que até hoje brigam nessa questão de ser reconhecido, de também tomar posse da história que mestre Vitalino acabou formando durante o longo do tempo. A gente sabe que antigamente faltava muito conhecimento, faltava muito essa questão do amparo, de ter uma assessoria jurídica. Mas hoje em dia, nos tempos atuais, você não acha relevante essa questão da formalização? Sim. Antes mesmo que o matriarca da família vá embora e comece isso. Essa confusão que ficou da família do mestre Vitalino? Isso, concordo plenamente. Porque é uma garantia de direitos, né? Sucessão nada mais é do que um direito a ser garantido pelo que foi construído. E se a família geralmente todo mundo sobrevive daquela renda ali. Não é apenas o matriarca, como você bem falou, né? Ele pode ser a fonte geradora da renda, pode ser ele quem realmente tem aquele dom e ele repasse para algum familiar, mas às vezes não. Então fica tudo que ele criou, todas as obras, né, artísticas criadas, sendo realmente repassadas de geração em geração, e as famílias têm que sobreviver a partir da formalização. Então, quando você formaliza, você ganha direitos, você adquire direitos, né? Tem muita gente que pensa que não, então acha que é dificultoso. A maioria do problema é justamente a falta de estudo, a falta de informação, né, sobre o que você vai angariar com aquela formalização. Muita gente acha que vai estar gastando ao invés de recebendo. E realmente, aqui no Brasil a gente infelizmente paga muito imposto, tudo realmente a gente paga para sobreviver para tudo, né? Então, é muito difícil você convencer pessoas que sempre sobreviveram na informalidade passar à formalidade. E como é uma questão assim que a gente em Caruaru, a gente sabe que existe uma visibilidade com relação à questão do barro, mas a gente sabe que não é tão notório dessa maneira, né? As pessoas, elas são muito escondidas. Para ser um centro, para mim, né, cultural tão importante, ele deveria ter mais políticas públicas em cima, né, mostrando realmente do que vivem, como vivem, para que eu acredito que eles mesmos possam acreditar
no direito deles, assim, para eles poderem entender, porque o problema do direito não é a garantia, o problema do direito é o entendimento, ou a falta dele. Doutora Cíntia, e quais são os direitos e deveres dos membros da família que trabalham juntos no ateliê artesanal? Pronto, os direitos dos membros familiares, né, nessa questão do ateliê, depende muito justamente da questão da atividade, né, do que a gente estava falando agora há pouco, que é da questão do informalismo ou do formalismo. Se for informal, que é o que costumeiramente acontece, esses direitos eles são garantidos e regidos por meio da tradição mesmo. Que é aquela história, o meu pai ele fazia assim, então fulano vai fazer assim, o filho vai fazer, e todo mundo vai fazer, e vai seguir aquelas regras, e não precisa estabelecer nem pôr a termo aquilo ali, né? Mas é recomendável, como a gente também já debateu sobre isso, que seja feita uma relação realmente com um contrato, né? Realmente, que todas as diretrizes, todos os direitos e deveres que sejam para versar realmente sobre a garantia de um direito, eles estejam ali muito claros. Porque, assim, a questão sucessória, ela garante direitos, né? E, como eu disse, é uma gama de direitos. Nem todo mundo tem essa ciência do que realmente tem direito. E acha apenas que é só um nome, né? Que não precisa... Porque hoje a gente informa tanto, olha, registre sua marca. Sim. Por conta disso, porque é pro resto da vida. Então, você vai ganhar com aquilo dali, né? Você vai, sim, ganhar com aquilo, a depender também da sua atividade, né? Ao que você se adere, mas é aplicável, sim, a possibilidade, né, de membros da família, elas poderem fazer esse registro, essa formalização, seja por meio de contrato, seja por meio de tradição, certo? E o ideal é formalizar, sim, para que não haja justamente essa supressão, né, de direitos, deveres e de qualquer outra informação, porque essa atividade, ela pressupõe o lucro. Sim. Então, tudo que pressupõe o lucro, pressupõe direitos e deveres e pessoas querendo competir, né, às vezes, né? E a gente sabe que a sucessão, ela vai de quem, vamos normalmente falar, do avô até o neto. Mas depois ela vai se reiniciando. A gente não sabe se vão manter aquela tradição, como costumeiramente era feita. Então, a partir do momento que tem um regramento, que já tem que ser consolidado, porque ele já existe e já vem para ser seguido, é muito mais fácil até a dinâmica, né, de manutenção daquela atividade. Verdade. O que deveria ser realmente na prática, né? E a gente sabe que não é, infelizmente. Infelizmente, muita gente deixa a desejar nesse sentido e acaba perdendo até, né? Acho que até por falta de conhecimento mesmo, por serem pessoas que moram no interior, a gente sabe que, infelizmente, falta o incentivo de políticas públicas, né? Isso. A visibilidade até nossa mesmo, de reconhecer um produto que é nosso, que é daqui de Caruaru, do Alto do Moura, claro. E é isso. É importante também, vale a pena, né? Frisar, da questão dos artesãos de lá, do Alto Moura, também é visível ver que eles, além de não ter informação, eles não têm dinheiro. Essa questão que você falou, que não é valorizado o barro, se você for fora do nosso país, for em outro país, é muito valorizada a questão da cultura, que a gente não consegue ainda valorizar, seja pelo fato da questão das políticas públicas, ou seja pelo fato da gente mesmo não conseguir o valor ao que é local, porque quando a gente vai ver as esculturas algo perfeito. Surreal, perfeito. Muito difícil de fazer. Cuidado, né? Eu tentei fazer lá. Muito difícil. Na nossa visita técnica, a gente tentou fazer, a gente manuseou o barro e é muito difícil. Tem aqueles que são aquelas mesinhas, né, que você vai tentar fazer um vaso. Meu Deus do céu, é muito difícil. Sentiu uma certa facilidade. Foi. Fazer bolinha, não foi? Ainda bem, né? Ainda bem. Uma minhoquinha. Pronto. Diante dessa situação, ainda tem outro ocorrido. Na questão da separação dos casais, que são artesãos. Como é que aí funciona? Aí que tá a problemática. Pois é, gera muito problema essa questão, né? A sucessão, né, e de bens, direitos, valores, enfim, ela ocorre normalmente, né, para os artesãos. Não vai ter uma regra específica. Ela vai ser a regra geral que é norteada pelo Código Civil, certo? A separação, ela envolve o quê? Partilha de bens, né? O divórcio em si, e não é necessariamente um divórcio ou uma separação de bens da família inteira. Uhum. Então, mesmo que a família, a oficina, o ateliê ali, ele seja um grupo, mas a gente tem que determinar o que é bem comum do casal.
porque no divórcio, geralmente é comunhão parcial de bens, né? Ou quando se tem ali um contrato prenupcial, que é o que eu sempre indico. Já fiz algum lá no escritório, e eu acho, assim, uma tranquilidade, porque se resolve, é o que vai ficar com quem, já deixa cota, já deixa tudo que tem que ficar. E isso pré-estabelecido é a melhor coisa, porque quando se divorcia, nada é de ninguém, tudo é de todo mundo, e já fica pré-estabelecido. Mas a garantia, ela é possível, certo? É tudo dependendo realmente do regime de comunhão e do que ficou também contratado e pré-estabelecido. Por isso que é necessária aquela questão da formalização. Por isso que é tão bom ter um formato realmente de contrato. Porque aí você vai saber o que é e ao que você tem direito. Você vai saber o que você está adquirindo e ao que exatamente você tem direito. Porque às vezes a pessoa, não, é um grupo familiar, então eu vou herdar tudo. Não, eu vou me separar, então vai dividir. A separação, as pessoas pensam o quê? Meio a meio, mas nem sempre é assim, né? Quando existe essa questão do contrato prenupcial, quando existe alguma cláusula anterior, ou até mesmo ali no acordo, porque justamente a maioria dessas famílias, elas vivem por tradição mesmo e costumes. Então, às vezes, eles não formalizam. A maioria deles não formaliza. Então, se divide, se decide por uma divisão ali, às vezes até injusta por não saber exatamente o que se tem, certo? E o ideal, realmente, é buscar os seus direitos, buscar a formalização correta, mas a separação, ela ocorre normalmente, a depender realmente do regime de comunhão, e não vai entrar, assim, é grupo de família, é bem de família, não vai entrar tudo. Vai entrar o que for bem comum do casal. Se tudo for bem comum do casal, você divide e cada parte da família vai ficar ali com o que lhe for de direito. Perfeito. Hoje, o pessoal, né, que tem mais dinheiro, que tem mais bens, eles já são precavidos com isso. Isso. Aí já tem a questão da holding. Isso, eles, que é o melhor. Antes mesmo daquela questão do matriarca vinha a falecer, começar a confusão em família, aí eles já estão... Antigamente se fazia muito por testamento, né? Mas a holding ela veio realmente para inovar. Não somente inovar, mas assim, o direito em si, quando você vai mexer com o direito sucessório, ele é muito complicado, né? Sim. Você cota, porcentagem, percentual do que entra e do que não entra. E assim, a gente viu aquele caso daquela Larissa Manoela um tempo desses. É verdade. Né? E veja, existia um contrato, mas aí tinham várias cláusulas abusivas. Né? Então a gente diz que o direito não é absoluto por isso, porque ele é relativo. Porque se fosse seguir na risca que estava ali, ela perderia tudo. Só que quem construiu, foi ela. Isso. A gente tá falando aqui da questão do artesanato, da atividade artesanal, mas num conjunto de atividade empresarial familiar também. A gente sabe que o artista vive da sua arte. Isso. Né? Então ele sobrevive da sua. Como é que agora, com tantos anos, você perde tudo? Se a vida inteira você não sabe fazer mais nada. Então é difícil para o artesão justamente isso. Né? Porque você passa a vida inteira trabalhando com aquela arte. Né? E a sua obra, às vezes, ela é reconhecida, mas não é dado o devido valor. Isso. Né? Nós sabemos que aqui, infelizmente, feito que você está fazendo, às vezes a gente mesmo não dá. Né? É muito raro. Você vê que é um polo turístico muito grande, o Alto do Moura. Né? E quantas pessoas de fora vêm e compram, e os valores são até altos. Assim, pra gente que mora aqui, às vezes eu digo, meu Deus, é tão caro isso, né? Mas assim, vamos olhar, vamos ver, como você diz, vamos ver lá fora, é a mesma coisa vendida lá fora, é vendida pelo dobro do preço e compram. Então, por quê? Porque não é a questão da aquisição somente ou de despender valor. É a questão do valor realmente ao que a obra é, da pessoa, de quem vem se sustentando com aquilo, né? Quem vem mantendo a cultura daquela cidade, porque a nossa cidade, ela se mantém por uma questão cultural artesanal. Fortíssima. Fortíssima. A estrutura nossa aqui, a gente fica no meio, né, de vários polos. Tudo passa por Caruaru. É verdade. A gente não é apenas a capital do forró, a gente é a capital do artesanato. Para mim, não tem outra. É verdade. E são artesanatos, eu até diria, que muito, assim, mais elegantes do que o próprio artesanato que é feito lá em Olinda. Porque Olinda também tem os artesãos, mas quando você for equiparar o artesanato fabricado aqui com o artesanato fabricado lá, né? Aqui tem um artesanato muito quando você visita aquelas casas uma sofisticação maior, uma elegância maior na questão do artesanato em si aqui. Os artesãos estão de parabéns. Essa questão aí da sucessão, a grande dificuldade é a falta de informação, e também eu vi que eles têm lá uma associação. Acho que a associação deveria ser mais forte nesse sentido de formalizar.
eles, porque como falta conhecimento e dinheiro, porque a gente sabe que essa questão da formalização, ela requer também o investimento financeiro, aí eles poderiam entrar, né, nessa questão aí da formalização dos artesãos, principalmente aqueles que já nasceram fazendo artesanato, que já veio de transferidos, né, de pai para filho, netos. A questão do valor, eu até brinquei, eu disse, quando alguém achar caro uma peça, pega um pedacinho desse barro aí e manda ele fazer algo parecido. Pois é, na dificuldade, a derrota que vai sair, se dependesse de mim, meu Deus do céu. Isso. Aí, assim, é interessante que exista realmente essa formalização, que seja definido. Infelizmente, é algo distante, acredito, para os artesãos, porque eles são leigos, é do interior, né? Infelizmente, nem todos conseguem alcançar o mínimo de saber a importância o básico e a importância que tem a sua arte, né? Também acredito, além de nós que não reconhecemos o produto, às vezes eles mesmos nem acreditam o quão grande eles podem ser e quão grande eles são, né? Se desmerecem, né? Exato. Por não saber o mínimo. Que, a falta de conhecimento, ela infelizmente ludibria e deixa cego, né? É por isso que a nossa deusa é a deusa da justiça tem. É verdade. A gente vai agora passar a palavra para os outros dois entrevistadores. Eu queria fazer um adendo aí nessa questão da herança cultural e tal. Eu queria fazer uma pergunta pessoal à senhora, né? Com relação à questão de preservar a família, a senhora acha que tem um limite ali pro advogado de, tipo, fazer o que a parte quer e preservar aquela família? Se tem esse... Ou se não, vou ser mais técnico, porque é mais fácil seguir a lei aqui, mesmo que não agrade a questão cultural, a questão familiar. A senhora acha que tem um limite ali entre agradar e preservar a família? Veja, é porque, como eu já tinha dito aqui, o direito ele não é absoluto, né? Ele é relativo. Então, tudo vai depender do que as partes desejam, né? Se você, como o matriarca, se você, como o detentor da maior parte daqueles bens, você vai fazer aquela história, né? Você vai fazer com ele o que você quiser. Tem muita gente que diz assim, eu já vi alguns outros, assim, juristas, advogados, enfim, falando assim, eu não vou deixar dinheiro para ninguém. Eu vou dar estudo, vou dar plano de saúde, vou dar melhor alimentação, mas minhas coisas, meu dinheiro, eu vou comer tudo vivo. Eu vivo, eu gasto tudo que eu tiver. E o que eu vou deixar para você é o que você vai ter direito, que é seu estudo, nunca lhe falta nada, e você lhe criar para você ser um cidadão de bem. Então, assim, existem esses contratos. A gente, como advogado, a gente surge para poder dirimir conflitos, evitar litígios. É o ponto principal. Então, a gente não entra para litigar. Eu não gosto de advogado que entra para litigar, que entra para confusão. É muito complicado. Porque, assim, a gente é técnico e a gente consegue afastar, mas a parte que está ali, ela não consegue. Por isso que ela lhe contrata. Ela não consegue afastar o sentimento. Por isso que ela chamou o advogado. Porque ela não vai conseguir afastar. O psicológico, quando ele... Até para a gente mesmo, a gente evita atuar em causa própria, porque pode ser uma indenização besta contra uma empresa qualquer. Aquilo vai... O que é mero aborrecimento para mim pode não ser para você. Então, aquilo vai lhe tocar ou lhe ferir ou lhe aborrecer realmente, gravemente. Então, assim, para mim, a questão do limite vai como a gente estuda, né? O meu direito, ele bate onde o seu começa. Então, eu não preciso dar a você, se eu for o matriarca, eu não preciso dar nada a você. Se eu estou lhe dando, eu vou lhe dar a cota que eu achar que eu tenho que lhe dar. Mas antes da gente começar a segunda parte com perguntas, eu queria que Jaqueline falasse o que é o projeto que a gente está desenvolvendo. Lembrando que essa é uma disciplina que é chamada de extensionistas, ou seja, a gente faz projetos externos para apoiar alguma área da sociedade. Então, quando eu assumi essa disciplina, de cara eu pensei logo em fazer no Alto do Moura, doutora, porque é um bairro que muitas vezes só é lembrado no São João, porque lá existe um povo realmente estigmatizado e que precisa da ajuda, principalmente de profissionais técnicos, como você muito bem falou agora, e também de advogados. Então eu queria que você, Jaqueline, falasse um pouco sobre o projeto e depois você continuasse com as perguntas. Primeiramente, eu queria dar boa noite. Boa noite. Assim, o projeto, ele, bem como o Pablo falou,
pessoal só conhece o Alto do Moura em período de São João. E assim, não o Alto do Moura artesanato em si, porque não é o foco nesse período. O foco nesse período é festa. Tanto que muitas lojas lá são alugadas para o pessoal fazer bar. Então, muitos artesãos que têm as suas artes, eles não colocam para vender naquele momento ali. Por quê? Porque talvez eles ganhem mais alugando o estabelecimento do que vendendo as artes em si. É como eu disse agora, eles mesmos às vezes se desmerecem. Exatamente isso. Mas já é uma cultura, né? Infelizmente. E a gente pôde ver isso bem de perto na visita que a gente teve no Alto do Moura, sabe? Quando conseguimos falar, né, com os artesãos e descobrimos coisas que acho que a maioria da população daqui, pelo menos de Caruaru, não sabe. Foi muito interessante, muito proveitoso mesmo. E eu acho muito importante esse projeto justamente para isso, para a gente conseguir passar para as pessoas essa realidade, sabe? Porque o Alto do Moura, ele não é um bairro apenas de festa. Ele é um bairro cultural, Exatamente. onde tem várias famílias ali que sobrevivem por meio dessa cultura do barro. É tanto que é conhecido como um dos centros de artes, né? Um dos maiores, Um dos mais maiores, conhecidos das exatamente, Américas. das Américas. Então, assim, é algo que veio lá desde 1940 com o mestre Vitalino, mas ele perdura até hoje. Só que falta mesmo essa questão da valorização da própria sociedade, de nós mesmos caruaruenses aqui, como vizinhos do bairro, né? Porque ele é afastado, mas é vizinho da gente. E esse projeto visa justamente isso, a gente conseguir valorizar um pouco mais essa cultura que é tão importante, que traz muitas visitas, que traz também a questão de economia, né? Porque, assim, dá muita possibilidade de emprego. Porque se você for fazer uma pesquisa breve ali no Alto do Moura, muitas famílias vivem do artesanato diretamente e indiretamente, porque não tem apenas a moldagem em si, mas também a venda, tem também guia turístico. Isso. Então, assim, é uma gama gigante de emprego e de renda que ali fornece. Só que, ao mesmo tempo, é bem desamparado, né? E são até coisas que a gente vai ver ao decorrer da nossa conversa aqui, adiantando um pouquinho, muitas pessoas não conhecem seus direitos, tanto trabalhistas, previdenciários, enfim. E a gente, nesse projeto, busca levar um pouquinho disso também para o Alto do Moura, não apenas trazer o reconhecimento, a visibilidade Alto do Moura, cultura, barro, para as demais pessoas, mas também levar o conhecimento do direito para os artesãos que moram lá no Alto do Moura, entende? Sim, muito interessante. A gente já conversaram bastante, a senhora já respondeu muitas perguntas, bem legal. A gente já viu que muita gente trabalha em família, no artesanato, né? Mas quando começa a misturar negócios com família, como lidar com isso? Também quando começa a vir parentes por afinidade, como fazer essa inclusão? Então, com base nisso, eu queria que a senhora pudesse nos esclarecer se é possível estabelecer contratos familiares que definam a participação de cada membro na produção e venda das peças artesanais. Sim, é possível, completamente possível, até porque o que a gente vem, de certa maneira, até já discutindo aqui, né, a questão da formalização, da necessidade e do risco que é não formalizar, né? Existe sim essa possibilidade, ela é válida juridicamente falando, certo? E ela pode ser feita simplesmente por escrito. É como eu disse, não é necessário haver um contrato em si. A formalização ela pode se dar por meio de vários documentos. Né? Basta existir a vontade de todas as partes envolvidas, né? E quando a gente diz que direito sucessório ele é difícil, é porque tudo que se doa, tudo que se transmite, tudo que se transfere, no direito de família, no direito sucessório, tudo, se você tem cônjuge, ele tem que assinar também, se você está abrindo mão. E por incrível que pareça, quem mais complica essa situação da sucessão é sempre o agregado, nunca é o familiar, é sempre esposa e marido. A esposa é quem vai herdar, mas é o marido dela quem não vai autorizar. É o marido que vai colocar alguma dificuldade realmente ali, que faça com que aquela situação perdure e não quer perder para ninguém aquela história, né? E acaba realmente dificultando tanto os ânimos quanto a solução. Então, o ideal é válido juridicamente fazer essa formalização, mas ela tem que ser feita por escrito para que sejam garantidos os direitos, porque a partir do momento que você formaliza, você adentra num ramo onde você vai conhecer, né, quais são realmente os seus direitos civis, os seus direitos trabalhistas, os seus direitos previdenciários, como é que você pode contribuir, né,
para uma futura aposentadoria, para algum benefício, enfim, tudo isso depende realmente da formalização, porque é uma renda, né? Você Sim. pode ter CNPJ, né? Então, se você pode ter CNPJ, é renda aposentável mais na frente, né? Então, é necessário realmente, para mim, como essa frase que eu falei, né? Se você não fomenta, se você não busca, se você não esclarece, nada que você... Como é que você vai conhecer? E o conhecimento, ele liberta mesmo, assim, porque você, a partir do momento que você aprende, que você tem noção do que realmente você quer e do porquê você está seguindo aquele caminho ali, não, eu vou continuar seguindo esse caminho porque meu avô seguiu, ok. Mas aí, o que é que teu avô perdeu por não ter registrado, por não ter formalizado, por não ter tido um contrato? Às vezes vende aí para o país inteiro, como a gente conhece, né? Que o nosso bairro, ele não somente o nosso bairro, né? A gente tem aqui na cidade circunvizinhas, como Toritama, Santa Cruz, a gente tem outras atividades, né? E tudo sai daqui. Então, assim, o que é que tanto se perde por não formalizar, não legalizar? Né? O que é que se deixa de ganhar? Porque o que se perde é uma coisa, mas o que se deixa de ganhar, eu acho que para mim é a pior parte. Geralmente as pessoas não formalizam com medo de impostos, de perder, né? Mas elas acabam perdendo mais justamente por não formalizar. E falando como a gente falou inicialmente sobre bens materiais e imateriais, essa questão, assim, o Brasil, ele é campeão em não existir escritura, né? Em imóveis. Sim. É tudo por tradição. Não tem às vezes não tem nem contrato de compra e venda. É só tradição, porque meu pai me deu e cadê o contrato? Aí existe muitos uso capião, né? Infelizmente, porque as pessoas realmente não formalizam. Então o problema não é só perder, o problema é não ganhar. E só pensam em formalizar, só vai atrás disso quando realmente surge a necessidade. A necessidade. E olhe lá. E olhe lá, porque aí depois que quando a necessidade ela bate na porta, que você vai ver, colocar ali na ponta do lápis, você vai ver que vai ser bem mais caro, bem mais dispendioso mesmo para as partes. E realmente tem gente que não consegue, né, arcar. Então, a maioria dos problemas com relação à sucessão é o problema de não conseguir arcar. Uhum. Muito bom, doutora. A senhora falou, né, sobre essa questão de agregados, e que é um pouquinho polêmico, que são justamente eles que dão um pouquinho mais de trabalho. E em relação a isso, como é que a gente poderia, então, incluir esses parentes por afinidade, como genro, nora, sem gerar conflito? Pronto. Essa questão também é como se está até sendo repetitivo, mas tudo é a questão da formalização, da formalidade ou da informalidade. Então, se tudo depende disso, a inclusão ela pode vir por meio informal ou ela pode vir por meio formal. Informal vai se dar por tradição e por costume, né? E formal vai ser por meio de contrato mesmo, ali uma sociedade, numa parceria que for firmada. Mas tem que prevalecer o direito e deveres, os direitos e deveres à vontade das partes, por escrito, né? E prevalecer o que realmente deixar muito claro. Cláusulas claras e objetivas, elas não são nulas e não são, nem corre o risco nem de ser nulas, nem de ser anuláveis. Né? A nula ela já vai seguir a lei de próprio direito, já de ofício ali praticamente, você não vai nem fazer. Né? Então tem que ser definido ali limites de participação, limites de cotas, quanto é que vai se garantir o respeito ali à técnica tradicional, tá entendendo? Se vai ser uma réplica, o que é que vai acontecer? Porque se a pessoa, o matriarca falece, nunca mais vai ser ele que vai fazer. Então, a gente tem que ter... A família, ela tem, geralmente, esse cuidado de fazer realmente presente a arte de mostrar a primeira, a original. Né? Então, tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso, para poder realmente fazer prevalecer ali a formalização desses direitos. É necessário, sim, que seja né, protegido esse patrimônio cultural e recomendo-se realmente, assim, salvaguardar essa questão da transmissão por meio dessa formalização. O informal, ele sempre vai perder, né? Ele nunca vai estar ganhando. A verdade é essa. E principalmente aqui no Brasil. Doutora, sabe uma coisa também que eu acho interessante? Uma coisa que na vida prática, que as pessoas estão acostumadas com as testemunhas. Por exemplo, não, sempre foi da gente essa casa. Nunca saiu da nossa família. Então, por causa disso, as pessoas não se interessam em registrar e nem formalizar a situação do imóvel, do bem, não interessa, do patrimônio em si. E vende-se a marca, o registro. Tem pessoas que tá no nome da minha avó. E vai a minha avó morreu, ficou no nome da minha mãe. Aí ficou agora no meu nome e vai ficar no meu filho, mas é tudo nosso. Mas a gente lá nunca foi tirar do nome da
da primeira pessoa no nome da avó. Nunca. Ou seja, é da nossa família, mas não está formalizado. Então, isso é o grande erro. É por isso que muitas vezes o cartório, a gente vai lá no cartório pegar, bora ver se tem alguma coisa de regulamentação da casa. Não tem. E a gente muitas vezes questão de inventar. Não tem matrícula, não tem escritura. Não tem matrícula, não tem escritura, contrato, não tem nem nada. contrato de compra e venda. Não tem nem aquele recibo. Não é nosso, e tá tudo certo. E essa é a grande dificuldade. É o que acontece não só no Alto do Moura, mas acontece isso em qualquer cidade. Eu sou de Água Preta, Pernambuco, e lá a gente vai no cartório, por exemplo, e não tem registro de casa de quase ninguém. Porque isso é um costume, eu acho que em todo o Brasil. A gente fala isso, mas principalmente aqui, onde a gente conhece, onde a gente tem domínio, é aqui que acontece e acabou. Pois é, isso é bem complicado, né? Muito. Porque é chegar um momento em que vão precisar e não vai ter. Isso. E talvez chegue até um momento onde não consiga mais fazer o que hoje é possível, né? Vamos deixar essa discussão para outra hora. A gente está falando agora, né, sobre artesãos e tal, sobre essa questão de informalidade. Então, com base nisso, essas pessoas trabalham muitas vezes dentro de casa, não tem um espaço, não tem um ateliê, é lá dividindo na sala mesmo, com o apoio da família. Então, eu queria saber como essas pessoas podem contribuir para o INSS para garantir a sua aposentadoria e como isso funciona na prática. Primeira coisa, eu quero dizer que existe um déficit muito grande no Alto do Moura de pessoas que contribuem. Existe um déficit muito grande de advogados que queiram se importar com o Alto do Moura. E eu falo isso porque, quando a gente foi fazer a visita, a nossa guia lá, ela disse que eles carecem, doutora, de advogados que vão lá. E eu vou dizer até a palavra que ela falou, abre aspas, advogados que sejam honestos. Certo? Que vão lá e realmente se importem com o direito das pessoas. Porque eu acho que o nosso grande dever enquanto advogados é se importar com o direito das pessoas. A gente jurou para isso. É garantir. É garantir o direito das pessoas. E vocês que são alunos, que vão ser advogados, vão jurar para isso. Vocês vão jurar para defender o direito das pessoas. Então, existem várias formas. E uma delas é a contribuição como autônomo, que é a mais tranquila, a mais rápida, certo? Muitas vezes as pessoas lá não têm carteira assinada, a CLT assinada, não tem um sindicato que se importa. Então, a melhor forma que tem é pelo aplicativo Meu INSS. É fácil? É fácil, para quem tem conhecimento. E para uma pessoa de idade? Não é fácil. Então, é necessária realmente a intervenção advocatícia, de chegar lá, de pelo menos indicar, de pelo menos direcionar essas pessoas ao caminho certo. Então, na minha visão, pelo menos a contribuição autônoma, né, que é aquele carnezinho que a gente consegue baixar pelo aplicativo Meu INSS. E a pessoa... códigos, né? Você opta ali pelo código que seja exatamente possível, né? Pelo menos 7,5%. Se for uma pessoa mais jovem, pode se filiar ao microempreendedor individual, que é o MEI, pode abrir um CNPJ e contribuir realmente com a baixa renda, que é os 5%. E aí, vai contribuir com a Previdência, né? Lembrando que o carnezinho do MEI, ele se reverte, na verdade, à contribuição previdenciária. E depois de um certo tempo, pelo menos 15 anos de contribuição, a pessoa consegue se aposentar, a depender da idade, a depender também da capacidade cognitiva, pelo INSS. Dando continuidade, Isso. Gostaria também de saber se existe algum tipo de benefício previdenciário específico para quem vive da arte tradicional, como o barro do Alto do Moura, e se há formas de formalizar esse trabalho para ter mais proteção social. Isso aí, querendo ou não, a gente já teve a resposta, mas um pouco mais sucinto, assim, mais rápido, mais resumido. De forma específica, a gente poderia falar do benefício de prestação continuada, né? Porque o famoso BBC Loas. E quando a gente foi fazer a visita lá, o que a gente percebeu Cíntia, que existem muitas artesãs e muitos artesãos idosos e que vivem realmente daquilo. E segundo nossa guia, né, eles às vezes fazem o bom dinheiro e às vezes não fazem, né? Mas se chegasse aos 65 anos sem nenhum tipo de contribuição ou com menos de 15 anos de contribuição, era necessário realmente requerer, né, o benefício de prestação continuada
E que benefício é esse? Pessoas com mais de 65, com pelo menos 65 anos, que nunca contribuíram com a Previdência ou que não contribuíram com pelo menos 15 anos, podem solicitar o benefício assistencial de pelo menos um salário mínimo mensal em 12 parcelas. Por que não em 13, que é o 13º salário? Porque é um benefício assistencial e o 13º salário, que é a gratificação natalina, só é pago a quem contribui, exatamente. Então, eu acho que o benefício que seria mais fácil para que eles conseguissem, para que fosse concedido a essa população que não tem nenhum benefício do governo ou nenhuma assistência do governo, né? Obviamente que eu não posso generalizar. A gente sabe que a prefeitura, a gente sabe que o governo estadual e federal muitas vezes investe. Mas existe muitas vezes pessoas que nunca receberam algum tipo assim direto de ajuda ou de assistência. Né? Então, o benefício de prestação continuada, ao meu ver, enquanto advogado, acho que o doutor Cito também, seria o mais viável, porque seria mais rápido, né? E a pessoa ficava assistido pelo menos até o fim da vida. Principalmente porque não precisa contribuir. Exatamente. É assistencial. Como a legislação brasileira trata a valorização e proteção do patrimônio cultural e material, como o artesanato do Alto Moura. O Brasil, ele protege por decretos, né, e também por lei. A gente tem a Lei Rouanet, a gente estava discutindo aqui. A Lei Paulo Gustavo também. Né? Tem a Lei Paulo Gustavo também, que foi criada recentemente, né? Assim, não tão recentemente, mas tudo acontece por meio, realmente, da evolução social. Isso. Né? E a visibilidade. A partir do momento que você realmente coloca aquela informação, aquela situação para um ganho diferente de visão, né? Que a visão é mais focada realmente no direito, você sempre vai conseguir um garantismo. Agora, tem gente que tem que insistir muito, né? E eu acho que aqui o problema é justamente esse, é a falta de insistência mesmo, assim. As pessoas que deveriam ter detêm esse conhecimento não utilizam dele para auxiliar os artesãos, como deveria. E justamente devido a essa ausência, essa carência estrutural ali, técnica, acaba que muitas pessoas deixam de receber o que deveriam. E a Lei Rouanet é uma delas. A gente tem também que o bem pode ser registrado também por ações, né? A gente sabe que existe essa possibilidade. Tem também o IPHAN, né? Que é também responsável pelo reconhecimento de tradições culturais, né? Ele reconhece, ele registra, né? Então, existe realmente várias possibilidades. Essa questão do MEI, né, que o Pablo falou, é uma das questões que fomenta, né, também essa atividade cultural, né? E tudo o que se protege, ele vai trazer retorno, né? Juridicamente falando. Somente para que a gente tenha um incentivo, que a gente está incentivando as pessoas que vão nos assistir, os recortes dos vídeos que vão ser editados através desse podcast, de irem visitar o Alto do Moura. E de se importar com o Alto do Moura, além do mês de junho. Porque agora no mês de junho vai passar milhões de pessoas lá no Alto do Moura. Mas a partir de julho as pessoas se esquecem e dizem assim, até ano que vazia, né? Viram uma rua morta vazia. Que é quase impossível, né? E já existem restaurantes lá muito Existem, bons, são maravilhosos. E são mantidos, né, durante o ano, e isso é bom. Porque obriga, querendo ou não, a população a frequentar o bairro, né? Ele é mais distante. Né? Mas não é só porque é mais distante que a gente não precisa que não vai lá. Não anda tanto para chegar, mas a gente tem diversos restaurantes que são fora de Caruaru e todo mundo frequenta. Né? Como modinha, né? Eu desafio as pessoas aí, né, que estejam nos escutando a conhecer a culinária do Alto do Moura. Eu não sei quem está nos escutando já comeu lá. Mas O bar do bode é bom. é maravilhoso. Né? É maravilhoso a comida de lá, a culinária, o tempero de lá. O clima de lá. O preço de lá é diferente. Tudo é tudo bom lá. É assim. É comida de casa, é cheiro de casa. Lembra né? cheiro de voo. É uma rua que não mudou, parece um bairro daqueles mais de antigamente, né? Que é mais tranquila, aquela rua tranquila. Né? Eu incentivo muito as pessoas a irem pro Alto do Moura. Né? Eu lembro o comercial, sim, eu era pequeno. Eu nunca imaginei morar aqui ainda. Quando no tempo de São João, a prefeitura fez assim: venham todo mundo pro Alto do Moura. Né? E muita gente foi chamada aí, além do São João.
né? É maravilhoso o São João, eu sou apaixonado pelo São João, é muito bom. As bandas, o pátio de eventos, é muito bom tudo. Agora, quando a gente fala na cultura da cidade, a gente não pode esquecer jamais do Alto do Moura, jamais. Jamais mesmo. É verdade. A gente tá aqui chegando ao fim, né, do Família Cast, né, que foi nomeado Família Cast, e a gente queria agradecer a senhora, a doutora Cíntia, o professor Pablo, né, que veio aqui. A gente, como forma de agradecer, vai dar uma lembrancinha a vocês aí, voltada à temática. Obrigada. Esse é a doutora Cíntia. Queria agradecer a Diego e Diogo, nossos filmmakers, os melhores. Silva, que tá ali atrás. Queria agradecer por ter vindo. Gabizinha tá aqui. É verdade. Eu amei, adorei. Tem um significado, vai contar qual o significado. Vai ter mais uma coisa pra ficar no escritório. Vou abaixar. São futuras advogadas. Peraí, deixa eu abaixar. Daqui a pouco vai ser assim com a B. Quer com a mão? Bola de ouro, mas tá aparecendo aqui. Foca comigo aqui. Vem pra cá que ele vai botar lá. Gabi, fica aqui perto, a gente abre Qualquer coisa a gente pode entrar cá? É. Na cadeira? Entendeu? Tá aqui, ó. Depois eu vou. Eu tô de salto. Esse palco tá meio ruim, viu? Tá me afundando. Isso, né? Altão. Rodolfo, só um pouquinho na cabeça do aí, Rodolfo. Você abaixa aqui, ó. Vem, abaixa aqui. Aqui no meio, aqui. Aqui, ó. Ih, Quer jogar? vai. Pronto, ele já pegou a gente. Foi quanto tempo? É o vídeo. É um vídeo, tá ligado? Oi. A gente não podia deixar de agradecer tanto a convidada Cíntia como ao responsável por esse projeto, a Pablo. E como forma de agradecimento, a gente trouxe as esculturas de um artesão, que lá é bem famosa, Nicinha. E toda arte lá projetada, ela tem um sentimento, ela tem algo de valor a ser entregue. Não é só a escultura pela escultura. Eu vou falar só um pouquinho para você entender como é lá a questão das esculturas. Eles são muito espirituais, tipo, o barro é transmitido tudo que o artesão está sentindo naquele momento. Então, isso já vem de décadas que partiu dessa questão do barro para transmitir os sentimentos dos artesãos. Aí, se a gente for olhar lá no Alto do Moura, tem muita gente que tem TDAH, autismo, muitas deficiências mentais também, que acabam se utilizando do barro para transmitir o seu sentimento. Isso mesmo. E a arte de Nicinha tem uma representatividade nisso também. A arte de Nicinha, eu vou te explicar um pouco o que significa. Isso já repassado da artesã pra gente, tá? A parte de baixo, ela explica um pouco a mãe, né? A mãe terra. Ela tem um formato meio de parafuso, que representa a força. E as partes douradas, que são os acessórios, a cabeça, os brincos, representa nosso Nordeste. Representa tudo que é do Nordeste. Também, né? Os braços, Exatamente. os braços longos é o abraço que a gente quer. O tamanho do abraço que a gente quer dar para a pessoa. Por isso esse presente Isso. foi tão representativo. Inclusive, ela explicou até sobre o formato da mão. Que, se você perceber, na obra, ela tá assim. E ela diz que você abraça-se e por trás você aproxima do coração. Então é isso que a gente quer passar para vocês. A gente tá muito feliz com esse podcast, com esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.